No mês de setembro, tem a campanha Setembro Amarelo. A ideia é a prevenção ao suicídio. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o psicanalista Jonatas Liache. Tudo bem, Liache? Tudo bem, Elaine? Acho que a primeira coisa que é legal de falar nisso é que existe uma dificuldade muito grande de quem não está nessa situação lidar sabendo que alguém está querendo se matar ou já tentou, porque não basta um não faça isso ou vai passar. É muito difícil, né, para quem não está naquela situação ajudar de alguma forma, lidar com isso, né? Lidar com isso, é verdade, porque aquilo que a gente menos pensa em vida é a morte. Ninguém quer pensar na morte mesmo sabendo que ela existe e que é iminente. Ou seja, a minha mãe dizia, né, se há uma verdade absoluta e irrefutável na vida é que todos morreremos. Uhum. Então falar da morte é algo dolorido. Gente que tem medo, né? Exato. E especialmente para quem, por exemplo, talvez tenha passado da perda, pela perda de algum ente querido, assim, de maneira prematura. Vamos chamar prematuro aquele que morre com 30 anos, com 40 anos, seja qual o motivo, um acidente, uma doença, uma enfermidade. Então, aquela privação rápida, repentina, inesperada, não programada de alguém é tão dolorido que precisa passar esse luto, fechar o luto, aquela coisa toda que a gente sabe que demanda tempo. Então, pensar sobre algo tão dolorido é difícil. Então, ainda que seja uma verdade absoluta, nós não queremos falar sobre isso. Então, as pessoas acabam fugindo do tema. Não que tenhamos que falar sobre isso diariamente, cotidianamente. Mas eu acho interessante uma campanha como essa, do mês, falar sobre a prevenção, porque é algo tão iminente e quando a gente fala de suicídio, a gente não tem noção o quanto que isso está próximo da gente. A gente nem imagina quantas pessoas estão por um fiozinho de acabar desistindo de viver. Então, acho importante falar sobre esse assunto, sim, sem dúvida. No caso, é interessante buscar ajuda, oferecer ajuda, porque nem sempre você fala assim, aliás, vamos procurar um psicólogo, um psiquiatra. É muito difícil, às vezes, convencer a pessoa, né? Hoje, qual seria uma forma que poderia ajudar essa pessoa? Qual que é a orientação para quem está perto, por exemplo, para conseguir ajudar essa pessoa? Na clínica, a gente lida muito com questões ligadas mais à ansiedade ou à depressão, e esses assuntos são muito recorrentes. Contudo, Elaine, é preciso dizer que nem todo tipo de tristeza é uma depressão. Talvez seja um processo depressivo. Eu estou num processo depressivo na medida em que eu estou numa decadência emocional e não consigo levantar, não consigo reagir. Então, o processo depressivo não significa estar em depressão. E é muito comum as pessoas chegarem na clínica e falarem, estou em depressão. Já consultei o Dr. Google, então o meu diagnóstico é a depressão. Então, quando a gente fala de morte, a gente está falando de uma pessoa que chegou num estado depressivo tão baixo, né? A palavra depressão é importada da geografia. Depressão é um lugar abaixo, desnivelado, fora de nível, abaixo do comum. Então, a depressão é um lugar muito abaixo, em que a pessoa não consegue se ver forte o suficiente para subir. É nesse estágio mais profundo de uma tristeza não controlada, de desmotivação, de sensação de que se perdeu toda a razão, o motivo para viver ou qualquer motivação para reagir, que a pessoa pensa nessa possibilidade de tirar a própria vida. E como a gente bem sabe, acho que a maioria das pessoas sabem disso, a questão não é tirar a vida, mas tirar a dor que está instalada na pessoa. Então, quando a gente fala de suicídio, a gente está falando de uma dor profunda, aguda, muito lá embaixo, que é tão forte que a pessoa não consegue resistir. Então, resumindo numa frase, se eu pudesse fazer isso, o suicídio é a incapacidade de reagir à dor de existir, porque existir dói. E aí, como seria, de repente, uma ideia, claro, não dá para dizer exatamente isso, de como, por exemplo, se vejo uma pessoa que está assim, como é que eu posso ajudar, como é que eu posso, de repente, tentar auxiliar a procurar ajuda, porque a gente não é capacitado, né? A gente pode tentar entender, mas capacitado mesmo é o profissional, Sim. né? Muito boa a sua pergunta, porque
existe uma técnica de ajudar pessoas nesse nível muito simples. É ouvir. É a gente ter espaço, ter tempo, ter atenção para poder ouvir as pessoas. A pessoa que está num estado depressivo muito profundo, nessa depressão, nessa tristeza, nessa desmotivação, o mínimo que ela quer, e é sempre esse mínimo que faz a diferença para ela, é ser ouvida. Porque está doendo, alguma coisa dói. Dói não se sentir realizada, dói não se sentir amada, dói não se sentir protegida, né, acolhida, suportada. Então, essa dor é um grito dentro da alma e a pessoa precisa falar, expressar isso. E muitas pessoas não têm tempo hoje para ouvir, não dá tempo para conversar, ter um tempo de qualidade, sabe? Para conversar, para ouvir o que está acontecendo. Quantas pessoas não são surpreendidas nesse quesito do suicídio, quando alguém chega e fala, fulano, seu irmão, seu parente, aquela pessoa próxima de você, suicidou, cometeu suicídio. Aí você fala, não, mas ontem mesmo estava aqui, estava assim. Não, você acha que uma pessoa que ontem mesmo estava conversando, reagindo, ela teria a capacidade de tirar a própria vida? Não, isso foi um processo que já vinha se alongando. Então, a pergunta sua é ótima, porque é uma coisa simples a resposta para essa pergunta. Ouvir, dar tempo de qualidade, notar as coisas que estão acontecendo ao redor das pessoas que estão perto da gente. A gente nem imagina, mas há pessoas próximas a gente, dentro da classe de aula, dentro do ambiente de trabalho, que já pensaram seriamente nesse exercício de tirar a própria vida. E é muito também importante a gente tomar aquele cuidado, porque a gente sempre quer ajudar, né? Que é tipo assim, não, mas vai melhorar, não, você vai conseguir dar a volta, a vida não é isso. Pensa positivo e tal. Tem gente que tá pior, né? Esse cuidado no que eu vou dizer para a pessoa é muito importante, né, Eliaste? O que dá? É melhor só ouvir, dá para dar uma certa motivada, tem que tomar cuidado com o quê? A Bíblia diz que é mais abençoado aquele que sabe ouvir do que aquele que fala. Existe aquela expressão, Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, então a gente deveria ouvir duplamente mais do que falar. Falar é importante, mas ouvir é mais importante nesse aspecto, nesse exercício, para ajudar alguma pessoa que esteja nesse processo de autodestruição. Então, ouvir, atentar aos detalhes, falar pouco, mas falar, você tem razão. E o que falar? Falar pouco, em primeiro lugar, mas falar aquilo que a pessoa talvez não esteja vendo. Acho que o primeiro conselho que é possível dar para uma pessoa é: você está enxergando que existe outra possibilidade, que existem pessoas que te apoiam, que existem outros caminhos, ou você está só vendo, focado, porque normalmente uma pessoa nesse processo de autodestruição, ela está focada num único ponto. Não deu nada certo na minha vida, olha só que desgraça, olha o que eu estou colhendo. Então, quando a gente falando pouco, tentar ampliar esse cenário, esse foco, abrir o foco para que essa pessoa consiga ver outros detalhes, outras pessoas, outras possibilidades. Não só aquelas que ela tentou e não deu certo, mas aquelas que ainda nem se abriram e que estão na frente. E assim, em que casos eu consigo, de alguma forma, chamar alguém que de repente tem influência para orientar, sei lá, vamos supor, eu chamo sua esposa para dizer, olha, acho que não está muito legal, será que você não consegue encaminhá-lo a um profissional? Porque às vezes o que eu falar não vai fazer efeito sobre a pessoa, né? O que seria o ideal nesse sentido? Essa é uma dica fantástica, não só falar, mas falar pouco, ouvindo primeiro bastante, mas pegar o entorno, né? Conversar com as pessoas que estão ao redor daquela pessoa, você tendo percebido algum sinal de autodestruição, às vezes a pessoa nem fala em morte, nem fala, mas ela está se boicotando, ela está se amassando, se prejudicando. Você já falar pouco, mas depois procurar um entorno, um irmão, um amigo, um colega de trabalho. Escuta, eu notei que fulano está meio assim, é impressão minha. Quer dizer, essa coisa também não ser muito invasivo, né? Tem que tomar esse cuidado, né? É uma impressão minha, ou eu estou exagerando. Sim, ele anda meio triste e tal. Então, será que não é bom a gente se unir e tentar ajudá-lo? Quer dizer, toda ajuda sempre é bem-vinda, mas tem que ter um cuidado de como ajudar. Nunca falar que a dor dele não é real, Sim, né, da nunca, pessoa. Jamais. Isso é uma coisa, sabe assim, a pessoa está mal ali. Não, pensa para cima, você é poderoso, você pode. Essas palavras de motivação não são motivacionais.
Elas são simplesmente palavras de efeito. Porque a pessoa que está vivendo uma perda, só ela sabe medir. Então, eu volto para a Bíblia de novo. Há uma sabedoria muito grande nas Escrituras quando ela diz que a gente tem que chorar com os que choram. Às vezes é chegar perto da pessoa e não concordar com o sofrimento dela, mas se compadecer do sofrimento. É diferente. Se uma pessoa está mal, está para baixo, você não fala, é mesmo, a vida é uma porcaria. Você não pode fazer isso. Mas você pode se compadecer. Eu entendo o que você está passando. É difícil mesmo. É chorar com os que choram. Então, às vezes, essa abordagem é muito mais efetiva do que aquela de vamos para cima, reage. Porque só a pessoa sabe medir o que ela está passando. E, de repente, claro, conversar até com um profissional para saber como ajudar melhor essa pessoa, né? Dependendo da situação e no momento que você identifica que o negócio é mais sério, você tentar motivar não só ela, mas as pessoas ao redor, familiares, etc., a fazer com que essa pessoa procure uma ajuda profissional, um psicólogo, um psicanalista, às vezes até um psiquiatra para medicar, e às vezes é uma coisa mais emergencial. Então é importante realmente uma procura profissional também. Tá certo. Muito obrigada, Eu que agradeço.